Como é que você vê o cenário político hoje da nossa cidade, sabendo que tem uma aproximação, uma certa aproximação do Aloysio com o governador? Nós temos um representante que declarou que só tem, que manda só 5%. Olá, eu sou Lucas Alves. Esse aqui é o quadro A Açailândia Precisa Saber. É uma iniciativa independente. Desde já quero agradecer a Gardênia Imóveis por ter cedido o ambiente e a gente tem improvisado esse estúdio aqui de gravação. E eu estou aqui com o pré-candidato a prefeito, Dr. Silvio. Doutor, nós teremos 15 minutos de bate-papo e logo para você se apresentar, eu gostaria de saber, iniciando os 15 minutos, quem é o Dr. Silvio? Olha, eu sou filho de Açailândia, moro aqui desde quando nasci, e meus pais são do Novo Bacabal, e cresci estudando em escola pública aqui no município, me formei em História pela Universidade Estadual do Maranhão, para ser professor, porém, quando eu estava concluindo o curso, bem próximo, eu fiz um concurso para a Vale do Rio Doce, fui aprovado, trabalhei 10 anos na Vale, nesse interim. Eu também fiz o curso de Direito e concluí com êxito e comecei a advogar a partir de 2009. Então eu tenho 10 anos que advogo aqui na cidade. Então essa é a minha curta trajetória, né, nesse período que a gente vive aqui em Açailândia. Algumas perguntas que chegaram para a gente na rede social, antes não era tão importante, a gente não dava tanta atenção para a direita ou esquerda, eu acho que isso foi um marco da última eleição, principalmente para presidente, e alguns jovens fizeram questão de perguntar, Dr. Silvio hoje é direita ou esquerda, defende o cunho Bolsonaro ou Flávio Dino? Olha, quando se trata dessa definição política, eu sou de direita, né? Quando se trata das questões econômicas, eu sou liberal, e quando se trata das questões dos costumes, eu sou conservador. Então, hoje eu estou numa linha aliado ao Bolsonaro. Em Açailândia, ajudamos a elegê-lo aqui, ele teve uma votação expressiva e nós tivemos uma parcela de contribuição. Então, hoje eu estou alinhado com o Bolsonaro porque eu entendo que representa melhor o pensamento político. Então, eu sou conservador nos costumes, na economia liberal e na política direita. Como é que você tem visto e você é adepto ao estilo de governo do Flávio Dino? Lembrando que, se por acaso chegar o ano que vem, você se tornar um representante do executivo na nossa cidade, é necessário fazer uma boa relação com o governador do estado. Você acredita nisso? Como é que você pensa sobre isso? Olha, eu tenho uma opinião bem divergente sobre a forma como o Flávio Dino faz política no Maranhão, né? Essa política do pão e circo é uma política que não funciona, a política de você dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. Então, é bem verdade que nós precisamos ter um bom alinhamento com o governo do estado, porque o município é um município carente, principalmente o município de Açailândia. Então essa boa relação precisa ter. Então eu acho que na política a gente pode até divergir, mas quando o assunto é comunidade, é o assistencialismo do povo, a gente precisa ter um bom relacionamento com o Flávio Dino, mas jamais caminharia na linha política comunista com ele. Como é que você vê o cenário político hoje da nossa cidade, sabendo que tem uma aproximação, uma certa aproximação do Aloysio com o governador? Nós temos um representante que declarou que só tem, que manda só 5%, que eu acredito que foi uma declaração totalmente infeliz e despreparada. No nosso cenário hoje, vereadores e o prefeito, como é que você vê o nosso cenário político hoje? E aproveitando a mesma pergunta para adiantar, algum desses teria chance na sua equipe? Olha, a situação política, a situação econômica, a situação social de Açailândia não são das melhores. A gente vem de uma instabilidade política, primeiramente com a situação do governo que antecedeu ao governo do Aloysio, que é o governo do Juscelino, que por sinal também, anteriormente, já vinha de uma instabilidade política, porque ele conseguiu derrubar, né, caçar a prefeita, assumiu no lugar dela, não fez uma boa gestão, não deu conta nem sequer de tirar o período todo dos 4 anos, e o seu vice assumiu e a situação está catastrófica. Então, politicamente, eu faço uma avaliação
do poder executivo em Açailândia hoje é uma situação gravíssima, né, em termos de gestão pública. Alguém desses secretários aí você vê capacitado para trabalhar com você? Olha, o secretário de saúde, né, de toda a equipe do prefeito Aloysio, é um secretário que eu tenho acompanhado o trabalho dele de perto, não o conheço, né, mas eu tive numa audiência pública com ele, onde ele falava das UTIs, e eu achei uma pessoa extremamente preparada, pelo menos na escolha do secretário de saúde ele foi bem, né? Porque a gente passou um período de pandemia, agora estamos ainda saindo da pandemia. Eu creio que o secretário de saúde ele criou uma situação que de fato amenizou o impacto do Covid-19 na nossa cidade. Então, não é toda a gestão do Aloysio que é tão catastrófica, né? O secretário de saúde é uma pessoa altamente competente. Falando sobre o Silvio, hoje como pré-candidato a prefeito, você, corrija se eu estiver errado, você já assumiu a presidência da Comadésima quando o deputado Cavalcante teve que se retirar. Hoje, o Silvio, eu já até ouvi você falando isso numa live, você não disse que não era, mas hoje o Silvio é o representante da igreja como pré-candidato a prefeito? Não, na realidade é o seguinte, a igreja ela não tem um partido político, né? Existem alguns membros, existem alguns líderes que de alguma forma estão filiados a partido político, né? O pastor Cavalcante hoje é o nosso presidente. Quando eu digo presidente, ele é o presidente da instituição Comadésima, que é a convenção que congrega a igreja de Açailândia. Então a igreja de Açailândia ela é presidida pelo pastor Cavalcante, não por mim. Na realidade eu não cheguei a assumir a Comadésima, eu fui elevado à condição de primeiro vice da diretoria, né? Mas o pastor sempre foi o presidente. E o pastor Cavalcante se elegeu deputado estadual pelo PROS, posteriormente ele saiu do PROS e filiou ao PTB, que é o partido que nós estamos hoje. Hoje eu sou meramente um filiado ao PTB e fui levado à condição de pré-candidato a prefeito pelo PTB em Açailândia. Não nas condições de pastor, nas condições de um representante político. Hoje eu não vejo na cidade uma boa fama do deputado Cavalcante, muito porque não foi tão presencial na cidade e a certa fama dele se estende pela cidade, dando a minha opinião e a maioria das pessoas que a gente escuta. Para desvincular, essa até uma oportunidade, você acha que isso prejudica, de certa forma, você levantar seu nome na sua corrida? Tem como desvencilhar Silvio de Cavalcante? Como é que você vê isso? Ou vai ter que ser um cargo que vai ter que ser levado? Na realidade, assim, hoje o pastor Cavalcante, ele é um filiado do PTB, né? Eu sou também um filiado do PTB. O PTB ele tem uma diretoria municipal, ele tem o diretório municipal. Então, de qualquer forma, o pastor Cavalcante ele faz parte do PTB e, de alguma forma, ele também está envolvido no projeto que nós temos para a Açailândia, porque ele é membro do PTB, não só ele, mas todos os demais membros que estão filiados. Então, hoje, o pastor Cavalcante, ele sim faz parte do nosso grupo, como deputado estadual, tem dado total apoio ao nosso projeto político. Projetos, urgência, qual é a maior urgência da cidade aos seus olhos? Olha, a maior urgência de Açailândia hoje é emprego e renda, né? Emprego e renda e o nosso carro-chefe do nosso provável mandato, né? Caso a gente chegue lá, nós vamos dar total apoio às indústrias do nosso município, buscando outras indústrias para se agregar ao processo produtivo da nossa cidade, explorando as potencialidades econômicas que nós temos. Inclusive, uma das perguntas que eu vi no Facebook, né, dos nossos internautas nos questionando sobre qual a nossa proposta de emprego, nós vamos usar as nossas potencialidades, Lucas, porque, veja bem, a Açailândia ela é privilegiada. Ela tem aqui duas BRs federais, que é a BR-222 e a BR-010. Também nós temos duas estradas de ferro Carajás, que é nós temos duas estradas de ferro, que é a ferrovia Carajás e a ferrovia Norte-Sul, que hoje é gerenciada pela VLI. Então, qualquer empresa do Brasil que queira se instalar em Açailândia pode muito bem usar esses recursos que nós temos. Porque se você olhar o Norte e Nordeste, você vai ver que nenhuma cidade do Norte e Nordeste tem a localização geográfica em modal logístico que nós temos. Então, é muito fácil uma empresa vir se instalar em Açailândia. Segundo, nós temos uma indústria aqui, que é a indústria do aço, né? Nós temos a AVB, que é uma fábrica poderosíssima na produção do aço, e que essa fábrica ela pode agregar até 30 outras empresas no seu processo produtivo.
Então imagine, uma empresa que trabalha com prego, uma empresa que trabalha com ferro galvanizado, uma empresa que trabalha com arame farpado. Se essas empresas, por exemplo, a Gerdau, quiser se instalar em Açailândia, ela pode, imagine, a Gerdau é uma empresa internacional. Se ela quiser produzir aço, manipular aço em Açailândia e quiser exportar para a Ásia, nós estamos a 530 quilômetros do porto, um dos maiores portos do Brasil, que é o Porto de Itaqui. Então, o nosso carro-chefe vai ser a geração de renda, de emprego, porque o pai de família, ele precisa trabalhar os 30 dias e quando chegar no final dos 30 dias, ele precisa ir no banco, sacar seu dinheiro, ir no supermercado, fazer sua feira e botar comida na mesa, né, da sua família para poder se alimentar. Muitos jovens realmente perguntaram pelo emprego e nós temos algumas decepções, como a Suzano, o Ceasa. Teve um tempo que pensaram até em trazer o Piracanjuba, trazer uma empresa de óleo, e essa pergunta foi muito impertinente. Um outro ponto, saúde. A UTI sempre foi um sonho e toda vez quando chega no processo eleitoral, esse sonho é ressuscitado. Os aparelhos estão aí. Mantenha os aparelhos, se chegar lá, como é que você pensa em cuidar da saúde, principalmente nos povoados onde está tudo muito distante? Olha, na realidade, a questão da saúde de Açailândia, que aí é o nosso segundo alvo, porque numa pesquisa qualitativa que nós realizamos, Lucas, a maior necessidade dos açailandenses atualmente é emprego. Segundo é saúde. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos atuar na saúde. A primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar para emancipar a saúde de Açailândia. Porque hoje a nossa saúde, além dela cuidar da saúde do açailandense, ela também tem que cuidar da saúde do cidadão lá do Buriticupu, do Bom Jesus das Selvas, da Cidelândia, do Itinga, da Vila Nova dos Martírios, do São Pedro da Água Branca, então, do Brejão. Então, a Açailândia ela precisa cuidar da saúde dos açailandenses. Então, a nossa primeira proposta é, junto ao governo do Estado, lutar para que a gente possa emancipar, que a Açailândia cuide dos açailandenses. A nossa segunda meta, depois que emancipar, é elevar a saúde de Açailândia de média complexidade para alta complexidade. Porque se nós não elevar de média para alta complexidade, nós nunca vamos poder fazer procedimentos aqui em Açailândia, principalmente naqueles que são sexagenários, aquele que tem acima de 60 anos, por exemplo, hoje, possivelmente não consegue fazer um procedimento cirúrgico em Açailândia. Então, quando se eleva para alta complexidade, é outros recursos que recebe, e aí sim a gente pode sonhar com as UTIs, né? Porque hoje a Açailândia não dispõe de leitos de UTI, a não ser esses que estão aí alugados, né, mas que nós precisamos ter nossos próprios leitos de UTI para evitar, por exemplo, uma pessoa que se acidenta, que é um índice muito alto de acidente que nós temos aqui nas nossas rodovias. Ela bate a cabeça, quando ela chega no CESP, aqui no Hospital Público Municipal, ela não fica aqui. Ela tem que ir para a Imperatriz, dentro das ambulâncias. E o que ocorre? Na maioria das vezes, esse paciente ele não chega em Imperatriz, porque não dá tempo. Quem tem traumatismo craniano precisa de atendimento urgente. Enquanto que você faz um percurso aí de 70 quilômetros, o seu cérebro incha e você não tem como se recuperar. Então, nós vamos emancipar a saúde de Açailândia e vamos elevar de média para alta complexidade. E aí, consequentemente, nós vamos fortalecer os postos de saúde e dar também a atenção à saúde básica, né? Que também é chamado de atenção básica, né? Que a saúde é a atenção básica, média e alta complexidade. Então, nós vamos priorizar a questão dos agentes de saúde, não só na zona urbana, mas também nas zonas rurais. E quando a gente fala de zona rural, nós estamos falando do Novo Oriente, nós estamos falando do João do Vale, nós estamos falando do povoado Borogodó, nós estamos falando da Reta, nós estamos falando do Urbacabal, Córrego Novo, 50 Bis. São esses povoados que nós vamos dar atenção, né, quando a gente elevar de média para alta complexidade. Nosso tempo está encerrando, vamos tocar em alguns pontos aqui, que as pessoas perguntaram muito lá. Por se tratar de pastor, a cultura hoje, nós sabemos que são quase 4 milhões na lei orçamentária, e quando se fala em cultura, se vai diretamente no açaí-folia. E quando se joga todo o dinheiro no açaí-folia, alguns outros ficam muito, muito mal assistidos, tipo as quadrilhas. Você como um pastor, como você vê hoje a cultura e como você incentivaria isso, sabendo que tem cantores, tem artesãos, tem músicos, como é que você vê hoje a cultura em Açailândia com esse orçamento? O problema é que alguns gestores que têm passado pela Prefeitura de Açailândia, eles entendem que cultura é só açaí e folia. Não é. A cultura, ela tem, a sociedade ela tem as suas mais diversas formas de se manifestar. Então, a Açailândia tem um povo muito desigual, muito diverso. Então, nós temos aqui o mineiro, nós temos aqui o baiano, nós temos aqui o capixaba, e cada um
tem a sua expressão regional. Então, por exemplo, é projeto nosso trabalhar de forma segmentada a questão da cultura. Por exemplo, a questão das feiras artesanais, né, nos fins de semana, a questão da Marcha para Jesus, que a gente vai fortalecer isso cada vez mais, e também a questão das datas comemorativas que nós temos na nossa cidade. Outras programações, Lucas, por exemplo, principalmente os carnavais fora de época, a gente sabe que tem como ser desenvolvido em parceria com a iniciativa privada, né? Então, eu acho que tem um apoio do poder público, mas eu acho que o dinheiro público não ficou para ser gasto com algo que a iniciativa privada pode muito bem fazer. Então, nós não vamos gastar dinheiro com coisas aí que vai faltar, por exemplo, a merenda escolar para a criança, um atendimento de maior qualidade no Hospital Público Municipal. A gente vai fazer um trabalho em parceria com a iniciativa privada quando essas questões... Os nossos 15 minutos se encerraram e muito obrigado pela sua participação. Quero convidar você a continuar assistindo essa websérie. É rápido, dinâmico, esclarecedor. E o nosso próximo convidado vai ser o Dr. Malaquias e eu espero você até lá.